Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Ariadne, sou servidora pública, técnico de enfermagem e fui aprovada em 4 concursos públicos. Hoje eu trago um vídeo aqui com uma prova da UFRJ para apresentar aqueles que ainda não sabem, né, como é que é a prova, como é que é o estilo de prova da UFRJ. É uma prova de 2016, mas não muda muito não, tá? O estilo é mais ou menos esse e as cobranças também. O último edital, né, teve lá o cronograma, as disciplinas que eles iam exigir no concurso, mas desse nós ainda não sabemos o que vai cobrar, mas basicamente todo concurso, né, a maioria dos concursos, os grandes concursos, Banca FGV, Banca VUNESP, da própria UFRJ, UF, eles costumam cobrar o mesmo, as mesmas disciplinas, né, os mesmos tópicos de enfermagem. Então, vamos dar uma mapeada nessa prova aqui, né? Eu vou falando para vocês qual é o assunto, só para vocês terem uma noção, que às vezes eles cobram no edital um monte de coisa, tá? Muita coisa, mas na prova não cobra, como foi o caso da UF. Então, eu sempre procuro, por exemplo, se a prova é de universidade, eu coloco assim, as bancas consideradas mais, né, de nível mediano a mais elevado, para poder você se preparar. Quanto mais você se prepara, você resolve questões mais elaboradas, questões consideradas um pouco mais difíceis, é melhor, né? Porque aí você, teoricamente, você vai resolver também uma prova mais fácil, né? E se preparar para concurso é sempre assim, um investimento que você faz, né? Assim, a nível de conhecimento, você nunca é demais, porque quando você se prepara para um concurso, mesmo que você não aprove, você aprende muita coisa, né? Então, os meus simulados eu vou fazendo assim, bem elaborados nesse sentido, tá? Eu trabalho com simulado e faço aqui esse canal, né, de orientação aí para os concurseiros, para os técnicos de enfermagem, tá? Se você quiser ser um funcionário público, cola comigo. Então, vamos lá. Conhecimentos específicos. Deixem seu like aí para fortalecer e ajudar no crescimento do nosso canal e para que esse vídeo chegue, né, para outras pessoas que também estão precisando desse norte, tá? A administração de oxigênio exige do técnico de enfermagem os mesmos cuidados que se dedicam à administração de qualquer medicação. Os sistemas de fornecimento de oxigênio classificam-se como de baixo fluxo e alto fluxo. E sobre esses dispositivos, é correto afirmar que estamos falando aqui, né, nos catéteres, aquele catéter que você coloca, né, na cavidade nasal, e também da intubação endotraqueal, né, que é uma via aérea avançada, né, no caso, CPAP também, né, essa questão aí de baixo fluxo e alto fluxo é aquele oxigênio que você coloca lá com a máscara mesmo de nebulização lá no posto, tá? Ou na unidade mesmo do paciente. Então existe essa diferença, tá? Então vamos lá na letra A. O catéter orofaríngeo fornece concentrações elevadas de oxigênio durante longos períodos de tempo. Eu costumo dar um tempinho, né, para a pessoa responder, mas você pode pausar o vídeo também, tá? No caso aí, esse catéter orofaríngeo é a cânula de Guedel, né? Então, na verdade, a cânula de Guedel, a função dela é impedir a queda da língua. Então, tem que colocar o Guedel para poder evitar a queda da língua. Então, essa máscara aí, esse catéter, no caso, orofaríngeo, é a cânula de Guedel, tá? A função dela é essa. Então, os pacientes que estão entubados, os pacientes de CTI ou de UTI, NEL, tá? Vão usar esse catéter orofaríngeo. Então, catéter orofaríngeo é cânula de Guedel. Então, isso aí está eliminado. Aí, vamos lá. A máscara de Venturi fornece uma concentração de oxigênio inconstante e tende a ressecar as mucosas? O que é a máscara de Venturi, né? Você tem que, para resolver a questão, tem que saber do que se trata. A máscara de Venturi é o CPAP, né? Aquela máscara que coloca no CPAP. E no caso, o erro aí é onde? É que está dizendo que fornece uma concentração de oxigênio inconstante. E no CPAP, a concentração é constante, né? Essa questão aí está também eliminada. O colar de traqueostomia tem potencial
de fornecer uma concentração de oxigênio imprecisa e tende a ser desconfortável. Na verdade, o colar de traqueostomia é um suporte, né? É para poder colocar, no caso, para poder fixar a tráqueo, né? A cânula de traqueostomia. Então, está eliminada também. Agora vamos para a letra D. A máscara simples é usada para fornecer oxigênio em baixa concentração e não deve ser retirada durante a alimentação. A máscara, né, por exemplo, a macronebulização, ela não deve ser retirada durante a alimentação. Tem questões de concurso que para quem já trabalha ou já está no estágio, já viu, né, a situação, fica até fácil responder, porque imagina como que vai alimentar o paciente se não tirar a máscara nesse caso aí, né? Então, tá fora essa. Agora a letra E. A cânula nasal fornece uma concentração baixa de oxigênio que pode ser afetada pelo padrão respiratório do paciente. A cânula nasal, aquela que coloca só no nariz, né? Pode botar uma sondinha, né? Fixar. Então, essa daí é verdade. Por quê? Tá correto? Por quê? Porque o paciente, se ele tiver de cânula, ele pode, né? Respirar, ele vai continuar respirando, ele não está inconsciente, ele não está com via aérea avançada, não está entubado. Então, é a letra E, tá? Agora vamos para 23. Essa 23 foi anulada. Foi anulada? Foi anulada. Vamos ver, a próxima anulada é a 24. Esse aqui é o gabarito final, tá? Em concurso público é assim. Primeiro, eles liberam um gabarito preliminar, tá? Aí, quem concordar com aquele gabarito preliminar, tudo bem. Mas quem não concordar, vai entrar com recurso. No próprio site, né? Lá no edital, você é direcionada para lá um formulário para poder prestar o seu recurso, né? Elaborar seu recurso. Então, você não concordou com alguma questão, você faz. Mas se de repente você não fizer, mas alguém fizer e eles derem o recurso, né, deferirem o recurso, então todo mundo ganha ponto, eles anulam aquela questão. Então é ponto para todo mundo, tá? Agora vamos aqui na 25. Essa 24 está anulada, tá? 25 não está anulada não. Vamos ver aqui. A equipe de enfermagem deve utilizar práticas de precaução e técnicas assépticas durante os procedimentos para evitar a propagação de micro-organismos e contaminações cruzadas. Precaução de contato é definida como a utilização de medidas que devem ser aplicadas às doenças transmissíveis que envolvem o contato direto pele a pele por meio de fomites ou objetos de uso comum. As medidas de precaução de contato incluem, aí no caso, são as medidas padrão, tá? São as precauções padrão, aquela precaução que ela é usada para todos os pacientes, tá? Então, vamos lá para a letra A. Higienizar as mãos após o contato com o paciente e usar luvas e máscara N95 em toda manipulação realizada com esse paciente. Está errado ou está certo? Está errado, né? Isso daí não é uma precaução para todos os pacientes, até porque essa precaução aí de máscara N95 é precaução para aerossóis, né? Doenças que dispersam aerossóis. No caso, tuberculose, né? Isso daí não confere, então está eliminado. Vamos para B agora. Higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente e utilizar luvas e avental em toda a manipulação realizada com esse paciente. Tá correto ou não? Sim, esse é o nosso gabarito, tá correto, né? Pelo certo, você tem que usar o avental, né? E luva, e sempre higienizar as mãos antes e depois, porque para evitar que leve um micro-organismo, né? E dissemine infecção cruzada de um paciente para o outro. Vamos ver assim. Higienizar as mãos após o contato com o paciente, usar luvas e avental estéreo em toda a manipulação realizada com esse paciente? Não há necessidade de usar avental estéreo, né?
Higienizar as mãos antes do contato com o paciente, usar máscara cirúrgica e avental em toda a manipulação realizada com o paciente? Também não, porque máscara cirúrgica, né, se você for fazer um procedimento curativo, alguma coisa, o paciente, por exemplo, ele tiver alguma doença por gotículas, aí sim você vai usar a máscara cirúrgica, mas fora isso, não é um procedimento, no caso, você não vai usar a luva. Aliás, não vai usar a máscara para dar banho no paciente, né? Agora vamos para D. Higienizar as mãos antes do contato com o paciente, usar a máscara cirúrgica e avental em toda a manipulação realizada com esse paciente. Máscara cirúrgica e avental em toda a manipulação também não, né? Depende, vai depender do que você for fazer com o paciente, então não é toda. Em concurso, gente, tem assim palavras que restringem pensamento. Se você vê uma questão que tem somente ou então todos, você tem que ficar atento, porque geralmente a questão não está correta quando aparecem essas palavras, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, falando sobre essas palavrinhas que tem que ter cuidado. Deixa eu ver a próxima. Higienizar as mãos antes do contato com o paciente, usar máscara cirúrgica e avental em toda a manipulação. Eu já falei esse. Agora higienizar as mãos antes do contato com o paciente, usar avental, máscara cirúrgica e óculos em toda a manipulação realizada no paciente? Não, porque nem sempre você usa óculos, né? Óculos só se for dispersar, por exemplo, você vai aspirar o paciente, você tem que usar óculos, né? Algum procedimento que você for fazer, que você vê que vai respingar, vai dar gotícula, você usa óculos, né? O certo é você trocar dreno, usar óculos, né? Então, dessa forma. Vamos ver aqui, 26. A preparação física do paciente para a cirurgia envolve a prestação de cuidados de enfermagem antes da cirurgia e a verificação de procedimentos, exames necessários e documentação. Atendimento no prontuário do paciente. Potter, Perry, Elkin, 2013. Gente, quando aparece assim, referência à bibliografia, vocês não precisam ficar preocupados, tá? Porque todo concurso público ele disponibiliza a bibliografia onde você pode ter acesso. Hoje em dia, com a internet, é mais fácil, porque você pode acessar, por exemplo, no Google, né? Tentar baixar algum material dessa bibliografia que eles pedem lá. Mas eles não exigem que você, por exemplo, faça a prova só em cima daquela bibliografia. Aquilo ali é mais um material de apoio. Mas se você tem um bom material em casa, né, você está fazendo seus resumos, tem algum livro, pelo menos um da bibliografia, é legal ter, tá? Mas se você não tiver, mas você estiver estudando, fazendo suas videoaulas, né, aliando a teoria com a prática, né, resolvendo suas questões, seguindo direitinho, você não vai deixar de fazer uma boa prova, porque você não tem acesso àquela bibliografia, tá? Então, é basicamente isso. O técnico de enfermagem executa o plano de cuidados de enfermagem específico para cada tipo de cirurgia, na etapa pré-operatória. Estão inclusos entre os cuidados do técnico de enfermagem, no pré-operatório de pacientes estáveis, os seguintes procedimentos. Aí aqui, letra A, isso no pré, tá? Lá na clínica cirúrgica, no andar, o que o técnico de enfermagem de andar, o técnico de enfermagem que é responsável, né, pela admissão do paciente, o que ele deve fazer? O que é prioridade? Monitorar as respostas sensorial, circulatória e neurológica após anestesia espinhal ou epidural? É o técnico de enfermagem que faz isso? Não, né? Isso aí é uma atribuição que é o quê? O médico, o cirurgião, o anestesista que vai fazer isso, né? Revisar qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questões que necessitem ser solucionadas na sala de cirurgia. Isso daí é uma atribuição de quê? Do circulante, né? Circulante é o técnico que fica ali dentro do centro cirúrgico, né? Ele fica ali na sala de cirurgia fazendo a reposição de material, que conta as compressas, arruma a mesa, tudo direitinho, né? Faz ali dá aquele apoio, ajuda o cirurgião a se paramentar, né? Testa foco, vê se o foco está direitinho, se está tudo certo.
Esse é o técnico circulante, né, lá do centro cirúrgico. Agora, do andar, ó, C. Medir a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, o peso e a altura? Sim, isso daí é o nosso gabarito, né, porque esse técnico de enfermagem de andar, ele tem essa, de cirúrgica, né, ele tem essa atribuição, né, é de extrema importância. Observar a quantidade de drenagem do curativo cirúrgico e verificar a presença de sangramento, então não é um planejamento para antes da cirurgia, isso aí é já no pós. Vamos ver aqui agora, 27, né? American Heart Association, de 2015, propõe diretrizes para ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência. Sobre as recomendações de atendimento de suporte básico de vida e a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar aplicada por profissionais de saúde em adultos, é correto afirmar que o socorrista, aí no caso é 27, né? Nesse caso aí, vamos ver a letra A, deve aplicar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto e comprimir uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, de 5 centímetros. Esse é o nosso gabarito, tá? 27 letra A. Agora vamos ver os outros, por que os outros estão incorretos. Deve apoiar-se sobre o tórax para permitir o retorno total da parede do tórax após cada compressão? Não, né? Não vai apoiar, porque aí vai ajudar a deprimir o tórax, né? Deve utilizar o desfibrilador externo automático após serem completados 4 ciclos, 30 compressões torácicas e 2 desfibrilações? Não. Deve executar separadamente a verificação de respiração e pulso para reduzir o tempo da primeira compressão torácica? Também não. Deve interromper as compressões torácicas a cada 10 segundos para a verificação do pulso radial? Nem pensar, até porque na parada não é o pulso radial que verifica, né? É o pulso o quê? Carotídeo, né? No pescoço. Então, essa está errada. Vamos para a próxima. Então, ó, a questão de enfermagem, às vezes a gente... É questão de interpretação, né? Você tem que interpretar o seu enunciado. Então, enunciado grande assim costuma deixar a gente com medo, né? Um pouco de medo, assim, caramba, que olha essa questão, o tamanho desse enunciado. Mas tem uma notícia boa, né? Para ir pro... Quem nunca fez concurso aí, se ligar. Quem faz concurso, quem está acostumado a fazer prova, sabe como funciona. Mas quem nunca fez não sabe que, às vezes, 2 pacientes homônimos, ou seja, com o mesmo nome, cujos nomes eram José Carlos da Silva, estavam internados em uma mesma enfermaria cirúrgica. Olha só, isso acontece, tá? Já aconteceu de eu ver paciente homônimo no hospital, tá? O técnico de enfermagem encaminhou o paciente errado, olha a situação, para o centro cirúrgico. Considerando que o processo de identificação deve assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina, assinale a alternativa incorreta. Olha a responsabilidade do técnico de enfermagem, né? Por isso que o profissional ele tem que estar sempre se atualizando, ele tem que estar por dentro da teoria. Aliar a teoria com prática é imprescindível, né? Então, vamos lá. Letra A. Assinale a alternativa incorreta sobre o protocolo de identificação do paciente. Devem ser utilizados no mínimo 2 identificadores, como o nome completo do paciente e o número do leito. Está correta essa? Ou é incorreta? Deve ser utilizado no mínimo 2 identificadores, como o nome completo do paciente e o número do leito. Aí você raciocina. Você vai, o paciente então tá número do leito e nome do paciente, nome completo. Isso é suficiente? Não é suficiente, tá? Sempre tem que ter cuidado de confrontar prescrição com o nome do paciente, olhar o prontuário, né? Nesse caso aí, isso não é suficiente, tem que saber mais dados, né? Nome da mãe, por exemplo, data de nascimento, né? Restringir o máximo para poder não encaminhar o paciente errado, né? Então, a incorreta nesse caso aí é a letra A, tá? Vamos ver as outras.
Deve ser aplicado em ambientes de prestação do cuidado de saúde que sejam realizados procedimentos terapêuticos e diagnósticos. Sim, isso é correto, né? Deve ser perguntado o nome do paciente, familiar, acompanhante e conferir as informações contidas na pulseira do paciente com a prescrição do cuidado, exatamente. Vamos ver a próxima. Deve ser verificada a pulseira de identificação antes da realização dos procedimentos, mesmo nos casos em que o profissional de saúde conheça o paciente, tá? Isso aí, mesmo que você conheça seu paciente, se tiver uma situação dessa, tem que ser identificado, tem que identificar, olhar assim, perguntar, né? Eu tinha o hábito de sempre informar, né? A gente tem que informar e sempre confrontar, perguntar, falar pelo nome, chamar pelo nome o paciente, né? Geralmente 2 nomes, para você não confundir. Deve ser notificado todo incidente envolvendo a identificação incorreta do paciente para investigação e implementação de um plano de ação. Então, o gabarito né? Isso está certo. O gabarito é letra A. Vamos para 29 agora. 29. Questão 29. Cadê? Um técnico de enfermagem escalado para prestar assistência a pacientes internados em uma enfermaria de clínica médica, de um hospital geral e de ensino, realizará a administração de um medicamento por via intravenosa. Em relação às práticas seguras no preparo e na administração de medicamentos, assinale a alternativa que contém intervenção que não é recomendada nesse caso. Nesse caso aí, é na técnica, tá, gente? Lembrando que é na técnica correta, né? O que seria considerado que não é permitido, né? Letra A. Identificar o paciente corretamente com pelo menos 2 identificadores ao lado do leito. Isso é correto? Sim, né? Tá correto. Ao lado do leito, com a prescrição, confrontar, né? Perguntar, paciente tal, olhar a prescrição. Isso é procedimento correto. B. Nunca reencapar as agulhas após a utilização na administração de medicamentos e descartar as agulhas usadas imediatamente em recipiente perfuro-cortante. Sim, é o descarpaque, né? Então, isso está correto. C. Preparar o medicamento imediatamente antes da administração, a não ser que haja recomendação especial do fabricante para procedimento diferente. Preparar o medicamento imediatamente antes da administração, a não ser que haja recomendação especial do fabricante para procedimento diferente. Sim, está correto. Vamos ver a D. Administrar os medicamentos considerando o horário da prescrição e conduzir os medicamentos prescritos em uma mesma bandeja para diferentes pacientes. Isso aí está incorreto, tá? Porque pode correr o risco de misturar a medicação. Letra E. Informar o paciente o nome do medicamento a ser administrado, a indicação, os efeitos esperados e as possíveis reações adversas e monitorar a resposta certa, correto. Então, agora vamos para 30. Gente, vou parar na 30, tá? 30 tá anulada. Vou na 31 aqui, vou parar na 31. 31. Aí depois eu vou trazer o restante, que é até o 40, eu faço questão única, tenho também questão única aí, tá? Tem uma playlist só de questões únicas, tenho tópicos de enfermagem, falando sobre um monte de coisa de assunto, assim, que cai em concurso. Eu pego, assim, os assuntos que mais caem e vou fazendo os vídeos, tá? A equipe de enfermagem é responsável pela inserção e manutenção de acessos venosos periféricos, gélcos e os catéteres agulhados, né? São os scalpes. Realizam cuidados técnicos recomendados a fim de prevenir e reduzir o risco de aquisição de infecções primárias de corrente sanguínea. Com relação aos cuidados relacionados à inserção e manutenção de catéteres periféricos, é correto afirmar que, aí letra A troca do catéter periférico em adultos deve ocorrer no período de 72 a 96 horas e, nos casos de dificuldade de novas punções, deve-se avaliar o catéter, a integridade da pele, a duração e o tipo da terapia prescrita para a manutenção do mesmo. Esse é o nosso gabarito, que é correto, né? Vai depender da rotina do hospital, a troca do catéter, mas não pode ser, se tiver acesso pérvio, né? Não pode ser
Antes de 72 horas não precisa trocar, e nem depois de 96 horas, tá? Então tem esse período aí, 72 a 96 horas. Vamos ver os outros, porque estão errados. Os catéteres selecionados devem ser de maior calibre e comprimento por reduzirem o risco de flebites mecânicas e permitirem a menor obstrução no fluxo sanguíneo dentro da veia. Não, quanto maior o calibre, né, o risco de flebite e, no caso, mecânica, machucar, né, lesionar, é maior, né. C. A cobertura da punção deve ser estéril, podendo ser semi-oclusiva ou membrana transparente semipermeável. A troca deve ser realizada a cada 24 horas. E o sítio da inserção protegido com plástico durante o banho, independentemente do tipo de cobertura. Não, né? A cada 24 horas, muito pouco tempo. O período, né, como a gente já falou na outra questão, é de 72 a 96 horas, dependendo da rotina. Tem hospital que estabelece a rotina, trocar a cada 72 horas. Se não tiver nenhum sinal flogístico, sinal de flebite, não extravasar, né, não infiltrar, nada disso, aí troca nesse período aí, né? Lembrando que quando tiver, né, for imobilizar, né, para quem tá agora na enfermagem, pessoal que está indo para o campo de estágio, quando for identificar o acesso, deixar uma parte assim transparente, né, para poder ver se tem sinal flogístico, é importante. A permeabilidade dos acessos vasculares deve ser mantida com cloreto de sódio 20% antes e após a administração do uso, para promover e manter o fluxo e prevenir a interação de medicamentos e soluções. Errado, né? Cloreto de sódio a 20%, ele é hipertônico, então não é a solução que é usada para isso. No caso, se fosse o caso de manter salinizado, seria com soro 0,9%, porque o soro é isotônico em relação ao nosso sangue, né? Então seria o mais indicado, seria isso, tá? Ou com polifix salinizado também, mas nada de cloreto de sódio 20%. Então tá eliminado também. Agora vamos para a letra E. O catéter periférico instalado em situação de emergência e com comprometimento da técnica asséptica deve ser trocado em até 36 horas e nos casos de suspeita de contaminação, complicações ou mau funcionamento deverá ser retirado. Deverá ser retirado, né, se tiver suspeita de contaminação tal, mas manter o catéter instalado na emergência 36 horas, não, porque se teve comprometimento da técnica asséptica, não pode manter um catéter, né? Até porque se entrar ali, ele é uma porta de entrada, né? Então vai direto para a corrente sanguínea, né? Então é complicado isso aí já está eliminado. Então, próxima questão, o gabarito dessa questão foi letra A, né? 31, letra A. Vamos ver, eu falei que ia até o 31, já estava indo para o 32. Então, gente, depois eu vou fazer os outros, tá? Vai até o 40. Cadê? Aqui, ó. Posso fazer a segunda parte, então, até o 40, tá bom? Muito obrigado a você que está chegando agora, está interagindo comigo, tá aí me chamando no Instagram para poder pedir orientação, sabe? Que, assim, eu tô aqui fazendo esse trabalho, né, e eu sou sempre atenciosa com relação a quem me procura e sou incentivadora, sim, de que você saia do seu curso técnico, vá fazer seu concurso público para ter sua matrícula, né, você pode até ter um outro emprego trabalhando no hospital particular, né, ou em alguma OS, mas tenha uma matrícula, pelo menos uma matrícula, de preferência você passe em um, depois passe em outro, tá? E venha me dar o feedback, eu vou ficar muito feliz saber que de alguma forma eu te ajudei, tá bom? Então, até a próxima, bons estudos e sucesso. Qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram que eu sempre respondo, tá? Um abraço a todos, que Deus abençoe e abra os caminhos de todo mundo aí. Fui!